Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Na aula anterior nós vimos o método simplex. Nesta aula veremos análise de pós-otimização, também conhecido como análise de sensibilidade, tá ok? Usaremos o último quadro feito utilizando o método simplex. Relembrando, este foi o último quadro, ou seja, a terceira interação, vista na aula anterior. Mas o que vem a ser análise de sensibilidade ou pós-otimização? Ela visa o seguinte: otimizei, certo? Mas até que ponto que eu posso aumentar ou reduzir os coeficientes da função objetivo e que isso proporcione alterações nas variáveis de decisão, ou seja, alteração no nosso caso em produção. E uma segunda análise é a seguinte: até que ponto que eu posso aumentar ou reduzir as limitações, que são as restrições do lado direito, e que isso proporcione acréscimo ou decréscimo na função objetivo. Ou seja, qualquer valor acima ou abaixo desses intervalos, a função objetivo não sofrerá mais alteração. Tá ok? Então vamos para tal, pessoal. Nós pegaremos os valores dos vetores de folga 1 e folga 2. Tá ok? Para iniciarmos os cálculos. Como que eu leio isso aqui? Vamos ler aqui, ó. Restrição 1 e 2. Horas homens e horas máquinas. Significa o seguinte, ó. O valor original de horas homens era 18 horas. Nós podemos reduzir até 12 horas e aumentar até 36 horas. Que nessa faixa de ou amplitude de alteração, a função objetivo sofrerá acréscimo ou decréscimo, ou seja, qualquer valor de 18 até 36, a função objetivo aumentará. Qualquer valor acima de 36, ou seja, se a disponibilidade do recurso horas homens aumentar para 37 horas, a função objetivo não sofrerá mais alteração, ou seja, qualquer valor acima de 36 horas, a função objetivo não se alterará mais. E para qualquer valor abaixo de 12 horas, a função objetivo não sofrerá nenhum impacto. Ok? A mesma análise é feita também para a limitação horas máquinas. Ok? É a mesma coisa. Mas como é feito esse cálculo? Vamos lá. Para conhecer o intervalo de variação do recurso qualquer, onde se mantém a base ótima, recorre-se ao produto matricial do valor dos segundos membros, restringindo-se a valores admissíveis. Isso nada mais é que, pessoal, pegar os valores aqui dos vetores de folga, tá ok? Folga 1 e folga 2. Nós pegamos aqui o vetor de folga 1 e o vetor de folga 2. Primeiramente, nós vamos verificar B1. Quem que é B1 aqui no caso? É a restrição ou limitação de horas homens, ok? Fazendo a multiplicação de matrizes, tá, pessoal? 1 sexto vezes B1 dá 1 sexto B1. Menos 1 sexto vezes 2 sobra menos 2, tá, ok? Refazendo, nós temos que B1 tem que ser menor ou igual a 12. Ou seja, encontramos o 12 aqui pertinente aqui, ao valor mínimo de decréscimo. Fazendo a mesma coisa para o próximo, menos meio vezes B1 dá menos meio vezes B1. Mais 1,05 vezes B2 dá 18. Fazendo aqui, jogando para as transformações lineares, dá B1 maior que 36. Ou seja, aqui nós temos qual intervalo que o recurso original, 18 horas, que nós temos hoje originalmente de horas homens, pode oscilar
para mais, para menos. Então, qualquer intervalo de 12 a 36, a função objetivo sofrerá impacto. Ou seja, para qualquer valor acima de 18, a função objetivo aumentará. Para qualquer valor abaixo de 18 até 32, a função objetivo sofrerá decréscimo. Mas qualquer valor abaixo de 12, a função objetivo não sofrerá mais nenhuma alteração. Tá, ok? E para qualquer valor acima de 36, a função objetivo também não sofrerá nenhuma alteração. Bom, vamos agora, novamente, para agora olhar o B2, que é horas máquinas. Ok? O cálculo é o mesmo. Pegaríamos novamente os vetores, a folga 1, folga 2, né, pessoal? Vê que veio daqui, ó. Então vocês têm que prestar bastante atenção. Aprender isso serve para qualquer modelo de programação linear. Nós pegamos os vetores de folgas, folga 1 e folga 2, para realizar a análise de sensibilidade. Bom, agora nós queremos saber B2, certo, pessoal? A mesma coisa, realizando a multiplicação de matriz, 1/6 vezes 18 dá 3, menos 1/6 menos B2, nós teremos aqui o seguinte, B2 tem que ser maior ou igual a 18. Depois, menos meio vezes 18 dá 9, mais 1,5 vezes B2 dá B2. Fazendo aqui toda a transformação, sobra aqui B2 só, na verdade, pessoal, na verdade aqui é 9, só 9, não é 9B2, tá? Isso. Um pequeno errinho aqui, que já foi corrigido. Nós temos aqui, fazendo a equação, nós temos aqui, passando para cá, fica B2 que divide 9, que divide 1,5, que sobra 6. Então aqui nós temos um intervalo de variação para o recurso horas máquinas, tá, ok? A análise, pessoal, é a mesma. Para qualquer valor acima de 12 até 18, a função objetivo sofrerá acréscimo. Para qualquer valor acima de 18, a função objetivo não sofrerá mais nenhum acréscimo. Ela não é mais influenciada pela alteração da disponibilidade desse recurso. E para qualquer valor de 12 até 6, a função objetivo sofrerá decréscimo. Para qualquer valor abaixo de 6, ou seja, se a disponibilidade, que é 12 de forma original, passar para ser 5,9, a função objetivo não sofrerá nenhum impacto. Ok? Bom, nós vimos agora como verificar a análise de sensibilidade olhando do ponto de vista dos recursos. Agora veremos a análise de sensibilidade do ponto de vista dos coeficientes da função objetivo. Como que eu interpreto isso? Olhem aqui, x1. O quanto produzir x1? Está 3 e 9. Lembrando que o valor original é 1. Significa o seguinte, lembrando que o valor original é 4. Se nós aumentarmos, no caso aqui, o lucro por unidade do x1 de 4 para 5, para 6, 7, 8 e 9, a produção altera. Entretanto, se aumentarmos para 10, preço de venda, a produção não se altera. Ou seja, para qualquer valor acima de 9, não haverá alteração das variáveis, ou seja, a produção será a mesma. E se nós reduzirmos de 4 para 3 reais, haverá sim impacto na função objetivo, para menos. Mas para qualquer valor abaixo de 3, a produção não sofrerá alteração. Tá, ok? E a mesma análise vale também para x2. Mas como é feito o cálculo? Para conhecer o intervalo de variação dos coeficientes da função, onde se mantém a base ótima, recorre-se aos produtos materiais da equação ótima da função objetivo, restringindo a
valores que satisfaçam ao critério lógico, ou seja, satisfazer as instruções lógicas do modelo dual. Bom, como que é feito? Novamente, nós pegaremos os vetores F1 e F2. E aqui nós temos aqui C1 e 1, porque nós vamos avaliar inicialmente o coeficiente de x1. Ok? Como é feito isso? C1 vezes 1/6 dá 1/6 C1. C1 vezes menos meio dá menos meio, certo? Realizando o cálculo aqui dá 3. Ok? Fazendo agora para o próximo vetor, C1 vezes 1/6 dá menos 1/6 negativo. Mais meio. Fazendo o cálculo dá 9. Então aqui mostra 3 e 9, que veio daqui. Mostra o quanto que podemos variar o coeficiente da função objetivo e que isso provoque alteração das variáveis de decisão, ou seja, isso provoque alteração de produção, no nosso caso. Agora vamos ver o de baixo, que é o coeficiente C2. Na verdade, volta aqui 4, que é o coeficiente original de C1, e aqui vamos avaliar a oscilação de C2, tá, pessoal? O cálculo é o mesmo, 4 vezes 1/6 menos C2 vezes menos meio. Fazendo o cálculo, vamos obter isso aqui. Depois, o próximo vetor, 4 menos 1/6 mais C2 vezes 1 meio. Fazendo o cálculo, vamos obter 1,33 e 0,44, que mostra lá a amplitude de variação do coeficiente associado à variável x2. Tá, pessoal? Bom, com isso nós encerramos a análise de sensibilidade ou pós-otimização. Nossa próxima aula mostrará como resolver esse problema pelos softwares Lindo, Lingo, POM KM for Windows e Solver do Excel. Um abraço a todos.